Estamos gravando aqui. Opa, deixa eu colocar a imagem também para formalizar. Boa noite novamente, pessoal, pelo retorno aqui. Bom, esse segundo bloco, inclusive, eu vou mudar, né, o rótulo do canal, né, que eu tinha colocado como dispositivos móveis, vou colocar como Memória RAM Parte 2, porque não abordamos aí o segmento de dispositivos de armazenamento, né, ficará para a semana que vem. E para agora, nesse segundo bloco, já postei aí a tarefa de vocês, eu vou apenas compartilhar a tela, vou, digamos assim, dar uma detalhada, uma explicação sobre o objetivo da tarefa aqui, e aí libero vocês para uso, tudo bem? Estou acompanhando aqui as mensagens no canal aqui a respeito dos colegas que não estão podendo acessar, tudo bem? Ficará gravado e depois, normalmente, aí, acessem, se interem, se informem do assunto, e é só fazer. Vamos lá. Compartilhando minha tela. Estou aqui com o Chrome multiplicando de forma exponencial várias abas, bem observado pelo professor Silvio, né? A memória RAM aqui no limite. Por curiosidade, abre o gerenciador de tarefas só para ver ela sofrendo, professor. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Você vai poder falar comigo quando? Bom, a pedido do professor Silvio aqui, estamos analisando pelo próprio monitor aqui de recursos do Windows, a minha memória física utilizada aqui, ó. A gente consegue observar que a maior parte é o Chrome mesmo, né? É o Chrome, nesse caso aqui é o Chrome. E aí é aquela questão, né, gente? Para você ver como isso aqui não é loteria, não é jogo de azar, não é uma aposta. Isso é dado, isso é informação, é técnico, né? Eu opto por não instalar o Microsoft Teams para não consumir tanta memória. Porém, eu acabo compensando abrindo um monte de abas no Google Chrome. E, de alguma forma, eu acabo também utilizando muita memória, né? Então, eu acabo trocando 6 por quase meia dúzia, né? É um pouquinho menos, mas pela quantidade de coisas abertas, enfim, eu fico bem próximo aqui, né? E depois eu compartilho também aqui o CPU-Z para verificar os testes aqui da minha memória, né? Eu estou aqui com 12 GB de memória DDR4, mas bem próximas do limite aqui também, né? Mais da metade sendo utilizada aqui. 63% aqui de memória física utilizada. Pouco mais da metade. Lembrando que o próprio Windows também, né, com alguns... Tudo bem que ninguém consegue retirar alguns recursos do Windows porque a gente não tem acesso, né? Ele coloca uma série de serviços juntos aqui, que nessa versão 10X, né, parece que veio um pouquinho mais light, né, favorecendo um pouquinho mais o desempenho, como eu havia dito antes do intervalo. Bom, pessoal, entrei aqui a pedido do professor Silvio para a gente checar o funcionamento da memória aqui, a utilização, né, a minha demanda de memória, que isso vem a calhar com o assunto que nós tratamos hoje aqui, e fazendo uma análise sobre o meu uso, né, porque não adianta você ter 12 GB de RAM e também afogar, né, o uso da memória com tantas abas abertas. Eu preciso também melhorar o meu uso aqui, beleza? Vou aqui retornar para a tarefa de vocês, deixa eu só... quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Vou aqui na própria plataforma, parte da aula aqui, vamos lá, onde está? Exibir tarefa aqui. Na verdade, eu estou exibindo como professor, deixa eu mudar aqui. Exibição do aluno. Bom, eu coloquei o roteiro aqui para vocês seguirem, pessoal, porque na verdade é o seguinte, além da memória que foi passado hoje, aproveitar o recurso aqui do aplicativo CPU-ID, né, o CPU-Z, que é um dos aplicativos do CPU-ID, para vocês fazerem uma análise dos indicadores de desempenho dos dispositivos que vocês possuem aí no computador de vocês. Se quem não estiver usando o computador, estiver usando o smartphone,
no site do CPU ID tem a versão para o Android, então isso não é motivo para deixar de fazer, tudo bem? Tem a versão lá para Android, eu só nunca testei, mas, repito, pelo que nós sabemos e já conhecemos da tradição do fabricante aí do CPU ID, as ferramentas deles geralmente funcionam, não é simplesmente marketing, não, funciona direitinho. Então, utilizando como instrumento de análise o aplicativo CPU ID, descreva os indicadores de desempenho dos seguintes itens. Processador, que nós já fizemos aqui em aula, uma atividade sobre processador, combinando aqui configurações, né? E aí vocês vão usar quais indicadores? Os indicadores que estão disponíveis no CPU ID, que no caso aqui, ó, eu estou com o meu aberto. Quando vocês... Acho que não dá para ler, né, porque eu estou compartilhando a tela, então talvez a resolução fique baixa, vocês não consigam ler. Então aqui eu tenho, ó, uma série de informações a respeito do processador. Eu tenho as abas aqui em cima, o CPU, né, que é o processador, unidade central de processamento. A parte de memória cache, né, onde nós temos aqui L1, L2, que nós já conversamos sobre memória cache, que é a memória que está dentro do processador e que não precisa ser acessada externamente, é uma memória de acesso rápido, né? Tenho aqui a aba da placa-mãe, que eu tenho detalhes sobre a placa-mãe, ó, fabricante, modelo, barramento, chipset, nome, versão, revisão, fala sobre a BIOS, que é um item que nós não abordamos aqui ainda, né? Estou deixando isso mais para frente, estou falando primeiramente dos componentes, né? Peça por peça, componente por componente, né? Que mais? Memória, que é o assunto, que foi o assunto da aula de hoje e da aula anterior. Aqui eu tenho, ó, o tipo da memória, DDR4, quantidade, né? 12 GB, quantidade de canais, né? A frequência aqui, ó, a frequência da memória, a latência CAS, que é o que nós falamos hoje aqui, ó, 17.0 ciclos de clock, ou seja, é a latência CAS da memória que eu tenho, uma DDR4 aqui. Esse SPD, aqui é o seguinte, o que é esse indicativo aqui, o SPD? Ele te dá a possibilidade de avaliar individualmente cada módulo de memória que você tem no seu computador ou no seu notebook, tudo bem? E aí você seleciona o slot de memória, lembrando que slot são os locais aonde você conecta, instala o módulo de memória na placa-mãe, tudo bem? Para quem já se esqueceu, né, quando nós falamos de placa-mãe algumas semanas atrás, slot é o local aonde nós instalamos, conectamos os módulos de memória. Então, eu tenho aqui, ó, esta possibilidade de clicar, ó, eu tenho 2 slots disponíveis aqui no notebook, eu nunca abri, é uma informação que o CPU-Z está me retornando, tá? Então, se eu selecionar aqui o segundo slot, ele vai mostrar aqui, ó, tá? As informações do outro módulo de memória. E para que isso, professor? Bom, mas não são iguais? Bom, são iguais no meu caso, né, que é um notebook que eu acabo de adquirir aí há poucos meses atrás, então ele veio com 2 memórias iguais, né? Por exemplo, no meu computador, né, no meu ex-computador que está lá parado, né, depois de me deixar na mão 2 vezes, eu tinha, por exemplo, 2 tipos de memórias diferentes. Aliás, eu estava com 4 módulos de memória de 4 GB. Eu tinha 16 GB DDR3. Eu tinha 2 módulos de 4, de quando eu comprei o computador, e depois adquirir mais 2. Porém, eram 4 módulos de memória diferentes. Aliás, 2, né? O primeiro par eram iguais de quando eu adquiri o computador, e o segundo par era diferente dos 2 primeiros. Aliás, e detalhe, na verdade eu tinha eram 4 módulos de memória, dos quais 2 eram iguais e os outros 2 diferentes. Então eu tinha 4 slots aqui,
dos quais somente 2 possuíam a mesma frequência e a mesma latência CAS. Os outros 2 eram completamente diferentes. E aí, esse tipo de opção aqui te dá a possibilidade de fazer esse tipo de análise individual, que para quem busca detalhes e fazer comparações sobre o desempenho individual de cada módulo de memória, porque aqui você tem a frequência de cada um, você tem a latência de cada um, onde você pode comparar, tudo bem? Detalhe, GDEC, esse GDEC aqui, ó, GDEC é o padrão mundial, é uma entidade em nível mundial que determina padrões para a fabricação de memória RAM. Tudo bem? Eu posso ter latências diferentes, posso ter frequências diferentes, mas os padrões são definidos por essa entidade chamada GDEC. Não me lembro agora o significado do acrônimo, tá? Pesquisamos aqui no Google, o J, o E, o D, o E e o C tem um significado, é um acrônimo que não me lembro agora de cabeça, tudo bem? Mas esse que esse aí é o padrão internacional, válido tecnicamente para padronização de memória RAM. Então, esse item aqui, né, SPD, né, que é a descrição singular dos módulos aqui, você pode individualizar e comparar o desempenho separado de cada um, porque você pode ter na sua placa-mãe memórias do mesmo padrão, mas com características diferentes, porque nós já explicamos isso aqui, frequência, latência, enfim, com outras questões. Tem aqui a parte de consumo, né, a voltagem que cada uma está utilizando, tudo isso são informações técnicas que, em combinação com outras, podem te trazer o quê? Parâmetros para avaliar o desempenho, o funcionamento, tudo bem? Aqui a parte de gráficos, né? No caso aqui, eu tenho uma GPU, né, da Radeon, ATI Radeon, e eu tenho o meu chip gráfico aqui, né, no meu Note aqui eu tenho, no caso, uma GPU dedicada aqui, com processamento dedicado, e eu tenho um chip gráfico, né, que é digamos assim, um chip bem, não vou dizer, né, muito convencional aí da AMD no momento, né? Nesses últimos anos, essa arquitetura Vega, né, de chips gráficos da AMD tem se mostrado presente aí em várias placas da AMD, né? Então, eu posso selecionar um ou outro, tá? Então, se eu selecionar aqui o desempenho do meu chip gráfico, né, que é o chip, né, que está embutido na placa-mãe, né, que é o chipset ali, ele me dá aqui a versão, o nome, tudo bem? A frequência do núcleo dele, a frequência de memória, esse tipo de coisa, tamanho aqui, tudo isso. Também é da Radeon, né? A ATI Radeon. E se eu procurar aqui selecionar a GPU, né? Ele também me dá aqui a série, modelo, tudo direitinho, frequência, né? Bench, isso aqui é interessante, ó. Eu vou até mudar o enunciado da tarefa, porque eu esqueci de colocar o bench. O bench aí, pessoal, é de benchmark. São os testes de desempenho, os testes de estresse, tudo bem? Então, aqui, ó, você pode testar em desempenho, em estresse, né, colocando em condições de teste, né, de uso, o processador, utilizando apenas uma única via de execução, lembrando aqui que nós já falamos sobre isso, sobre núcleos e threads, quando falamos de processador, lembrando que os threads são as vias de execução, né? Então, eu posso, por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho, voltando aqui, ó, na aba de processador, ó, o meu processador é um Ryzen 7, né? Ele fala aqui a quantidade de núcleos, vamos lá, eu tenho 4 núcleos aqui no Ryzen 7, nesta versão, né, na 3700, que é a terceira geração do Ryzen, e 8 threads, ou seja, cada um dos 4 núcleos tem 8 threads. Aí você faz aquela continha que nós fizemos aqui, inclusive mostramos um vídeo com uma animação gráfica, ilustrando o funcionamento do processador e os seus núcleos,
e o desempenho do processador com núcleos e cada um deles com seus vários threads, as suas vias de execução de processos e tarefas, tudo bem? Então, aqui eu tenho essas informações do processador, e na aba Bench, que é uma abreviação aí de benchmark, que são os testes de estresse, eu posso aqui colocar o processador, né? Selecionar aqui, ó. Eu não vou colocar, se eu colocar referência aqui, ele vai buscar alguma coisa na internet aqui. Estresse CPU, vamos ver se funciona aqui. Ó, eu cliquei para estressar, né, para testar, e ele vai testar o processador. No caso aqui, ó, ele está testando com a opção de vários threads, né, multithread. E ele vai ficar testando aqui por um bom tempo, tá, pessoal? E aí ele vai me trazer aqui um indicador, né? Eu posso dar uma parada aqui, vou parar, deu stop. A referência, eu não usei nenhuma referência. O que é a referência? Por exemplo, eu posso selecionar aqui, ó. Eu posso fazer um teste de estresse e compará-lo com outros processadores. Eu posso comparar, por exemplo, ó, com o Ryzen 9, que é um modelo superior aqui da AMD. Posso comparar, né, com o Intel Core i9. Eu vou fazer isso, que eu vou sair daqui, né? Eu acabei de comprar um notebook, faz o quê? 3 meses, comprei, aliás, 3 não, 4, comprei em dezembro, né? Se eu comparar ele com o Ryzen 9 ou com o Core 9, eu vou sair daqui triste, pô. Eu tô feliz ainda com ele, então não vou. Quero comparar com algum pior, para eu sair daqui feliz, pô. Ó, vamos comparar aqui, por exemplo, com o Core 7 também, na 6ª geração, ele vai bater pesado aqui, mas tudo bem. Você pode comparar e colocar referências de comparação para você ver em que nível está o seu computador aí, né? Enfim, comprem brigas modestas, tá, pessoal? Não testa com coisa muito grande, não, você fica triste depois. Eu não quero ninguém deprimido aqui no final da noite, não, que não é uma boa ideia, né? Vamos terminar a noite feliz, né? Ô, professor, já tô triste aqui, eu comparei com o Dual Core aqui, o meu i5, e quase o Dual Core ainda ganhou. Pô, Fabiano, peraí, não, pô, um Dual Core, o Core i5 bate do Dual Core, pô. Ele é melhor, pô. Mas enfim, o gráfico ficou bem junto aqui, hein? Pô, louco, cara. Bom, acontece, né? Mas vamos lá. Ironias à parte, pessoal, isso aqui é realmente para testar, né? E esse tipo de coisa aqui, pessoal, vamos lá, vamos voltar aqui ao objetivo disso. Isso aqui é só uma atividade? Não, não é uma atividade, somente uma atividade. É vocês entenderem que isso aqui está à disposição de vocês quando vocês tiverem que testar alguma coisa, quando vocês quiserem comprovar se aquele dispositivo realmente tem o desempenho que o fabricante diz que tem. Né? E muitas vezes, por exemplo, você pode ser consultado, né? Alguém aí, sei lá, um colega, um amigo, ou durante um ambiente de trabalho, alguém perguntar para você se você tem alguma informação, algo do tipo, você sabe aonde buscar isso, né? Você não precisa, de fato, pesquisar na internet, você pode pegar um equipamento, instalar o CPU-Z e fazer esses testes e elaborar esses gráficos com comparativos que vão sair aqui. E você pode, no final das contas também... Opa, cliquei fora, perdão. Além de fazer toda essa parte aqui de comparativos, né? Por exemplo, que nem eu não vou clicar para comparar, porque não convém, né? Que aqui não tem a opção para impressão. Deixa eu ver se tem aqui. Tools. Ó, você faz esses comparativos, tá, gente? E você tem a opção aqui no final, ó, voltando, ó. Ai, de novo, cliquei fora, gente, desculpem. No list box aqui, ferramentas, tools, você pode salvar como um arquivo de texto ou como arquivo em HTML. Então, todos esses testes, todos esses comparativos que vocês estão fazendo aqui, que farão, você não precisa dar o Ctrl+C, Ctrl+V, ou simplesmente dar um print na tela. Pode, você até pode dar um print na tela. Mas eu gostaria, mais uma vez, de... não é alertar, né? Mas trazer o objetivo, é entender isso, né? O objetivo da nossa aula é entendermos o funcionamento dos dispositivos que estão aqui dentro de um computador. Porque estamos num curso de suporte informática para suporte ao usuário, né, com ênfase em suporte. Então, é importante, claro, saber fazer um código, um programa, claro que é importante, mas
O suporte ao usuário está ligado ao entendimento da tecnologia. E eu bato nessa tese de novo. Não é entender usar, não é saber usar, é saber usar e saber como isso funciona. Porque nós não estamos num curso de operadores de microcomputador. Pasmem, é um curso que forma mão de obra, conhecimento técnico sobre o funcionamento deste equipamento. Então, né, pode parecer estranho, eu acredito que não, mas estamos aqui para saber como isso funciona. E essas ferramentas hoje, né, quem é mais antigo aqui, como eu, né, de uma velha guarda, encontra esse tipo de recurso atualmente, isso aqui é uma maravilha. Porque há 20 anos atrás nós não tínhamos recursos como esse, né? Então nós tínhamos que recorrer a outros tipos de comparativos, né? Era algo às vezes até mais intuitivo do que técnico. Aqui não, aqui você tem a possibilidade de testar o funcionamento do seu processador, da sua memória, da placa-mãe, da parte gráfica, comparar com outros dispositivos, imprimir isso, no caso, salvar como um relatório em HTML o arquivo de texto, e, de repente, se for o caso, né, apresentar isso num relatório para uma avaliação de equipamentos de uma empresa, sugerindo um upgrade, sugerindo uma troca de equipamentos para que possa atender melhor a demanda de trabalho. E é aquilo, né? Talvez eu esteja falando algo que não faça sentido para vocês nesse momento, mas no ambiente de trabalho, toda boa ideia deixa de ser uma boa ideia quando, paralelo ou junto com ela, não vem o quanto ela custa. Qualquer projeto de informatização, de automação, de atualização de um parque de tecnologia num ambiente de trabalho tem que estar associado a indicadores. Nenhum lugar hoje, em ambiente de trabalho, você toma decisões porque você quer. Você toma decisões baseadas em quê? Em análise de dados. Dados que vão lhe conferir o quê? Instrumentos avaliativos que vão servir como parâmetro na tomada de decisões. Então, às vezes, você vai precisar, por exemplo, solicitar a troca de equipamentos dentro de um departamento. Então, você leva, por exemplo, uma análise dos dispositivos, tudo bem, talvez o público não entenda aquilo a fundo, mas aí vai da tua habilidade de apresentar esses dados, né, porque faz parte da nossa função nos fazer entender. E essa é uma dificuldade do nosso perfil, né? Porque não somos grandes comunicadores. Isso é fato. Profissionais da área tecnológica nem sempre têm essa habilidade de verbalizar, de comunicar, né? Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade de pegar algo complicado, tentar digerir isso e apresentar para o público de um modo geral que necessariamente não tem obrigação nenhuma de saber. Né? Porque isso aqui pode parecer conversa de nerd, mas não é. Né? Dentro de um curso que você está fazendo para aprender profissionalmente sobre algo, vamos então a fundo, né? Ou pelo menos descer, né? Mergulhar um pouco mais baixo, em águas um pouquinho mais profundas e entender o funcionamento um pouquinho mais, de forma mais profunda aqui, que a gente saia do óbvio, né? Isso difere o profissional que sabe do profissional que sabe um pouco mais. Uma frase que eu gosto muito faz tempo que eu não paro para conversar com o professor Hermógenes, né, que é uma referência que eu tenho da época enquanto ele era aluno, né, que nós falávamos muito isso em sala de aula, né. Nós temos uma grande quantidade de profissionais que sabem, mas que sabem a mesma coisa. E nós temos uma escassez de profissionais em qualquer área, nem todas as áreas, que saibam um pouco mais. Então, o saber e o saber mais difere pessoas, difere profissionais e, acima de tudo, qualifica. Então, quando nós olhamos o mercado de tecnologia da informação, chamado TI, né, e sempre vemos isso, independente de crise financeira, crise econômica, crise de saúde, pandemia, não importa, o mercado de trabalho na área tecnológica sempre está com muitas vagas em aberto. E não é porque estão se criando vagas de emprego, é porque elas não são preenchidas por falta de competência. Muitas vezes falta competência. Porque quando você tem uma grande quantidade de pessoas que sabem mais do mesmo, e muitas vezes as pessoas precisam de
alguém que saiba um pouco mais. E para isso a gente precisa descer um pouco, né? A gente precisa sair da superfície, a gente precisa sair da primeira página do Google, precisamos sair dos primeiros 2 links que a gente leu, que a gente acha que isso é conhecimento, não é. A gente confunde, né? Superfície com profundidade, e saber mais difere aquele que ocupa uma vaga daquele que continua aguardando e entregando o currículo. Porque, independente de pandemia, que agora, né, não sei se o Silvio concorda comigo, para a gente poder ir finalizando aqui, liberá-los para a aula, mas a pandemia, ela vai servir como desculpa agora eternamente para tudo, né? Diga-se de passagem que nós já estávamos aí beirando 13, quase 14 milhões de desempregados há 4 anos atrás, gente. Terminando, logo após a Copa do Mundo no Brasil, aqui nós já estávamos com 13 milhões de desempregados, né? E esse número não mudou muito. É que a pandemia agora vai virar a referência para qualquer coisa na próxima década. Mas a situação já era essa antes. E continua, porque simplesmente parece que a ficha não cai, né? O motivo que o fez sair do mercado de trabalho impossibilitará de voltar. Se você não mudar o seu grau de qualificação e o seu grau de conhecimento, você não volta. Porque você saiu desta forma e continua da mesma forma, não voltará. E é por isso que a gente parece que estamos todos numa casinha de hamster, né? Andando numa esteirinha que gira. E você não sai do lugar, porque simplesmente entregar currículo igual vai te deixar na mesma posição. Então, esse tipo de coisa, quando a gente aborda algo com um pouquinho mais de profundidade e pode até assustar, é porque a ideia é separar mesmo, é diferenciar quem sabe de quem sabe um pouco mais. Essa é a ideia. Né? Eu sou de uma época, por exemplo, quando você via alguém com o uniforme da ETEC, você olhava e falava, pô, esse cara manja. Quando a gente olhava, por exemplo, alguém com o uniforme do Senai, falava, pô, esse cara sabe alguma coisa, porque veio do Senai, veio de uma ETEC. E esse rótulo positivo a gente tem que manter. O cara que sai de uma ETEC, sai de um Senai, ele é referência, e tem que ser assim. Não podemos aceitar o R. Pelo amor de Deus, rejeitem o R. Qual é o espaço ocupado no mercado de trabalho para o profissional regular? Quem é que contrata mão de obra regular aqui? Você vai num dentista, você procura, né, uma referência. Olha, eu não quero ir num dentista nem bom, nem muito bom. Eu quero um dentista regular. Me acha um, por favor. Tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Então, se alguém se dá por satisfeito em tirar R e ter o mínimo de frequência para simplesmente passar pelo curso, passará. E passará longe também, até um dia. E é isso que nos coloca numa casinha de hamsters, né? E a gente fica girando naquela esteirinha, que nem um ratinho, e não sai do lugar. E a culpa não é da pandemia. Mas, refletindo aqui sobre a vida um pouquinho, né? Porque, como eu sempre digo, sala de aula tem que estar conectada com o mundo, senão ela não faz sentido também. Então, aqui está o CPU-Z, né? O seu... De novo, cliquei fora. Caramba! Ô, professor. Pois não. Pode falar. Tem como se eu voltar de novo ali na aba SPD? SPD, tá aqui. Diga. Deixa aparecer para mim que aí. Esses módulos que tá aí, professor, ó, o primeiro do senhor tá 1236, 1309, é de uma das memórias, né? Sim, aqui, ó. Aqui são os padrões aqui, né? Nós temos a tabela aqui GDEC 8, GDEC 9, GDEC 10, GDEC 11. Isso aqui são padrões aqui. O GDEC é o órgão, né? A entidade que padroniza a fabricação de memórias no mundo todo. Existem padrões. Então, aqui ele está usando algumas diferenças de comparações aqui. Então, vamos lá. Pelo GDEC 8, ele bate no slot 2 aqui, esta frequência pela tabela aqui do GDEC 9, 1309, e aqui tem algumas variações, né, em relação à latência, ou seja, aí eu não saberia te explicar em detalhes o que difere de um para outro, né, mas eles usam algumas diferenças de indicadores, né, por exemplo, né, fazendo uma comparação bem esdrúxula, algo do tipo, por exemplo, quando você mede, por exemplo,
uma temperatura em Celsius ou em Fahrenheit, por exemplo. Você está medindo do mesmo jeito, só que saem em escalas diferentes. Então, aqui, o padrão GEDEC 8, 9, 10 e 11, eles usam algumas variações de indicadores ali que acabam dando resultados diferentes. Mas aqui eu estou usando, ó, como referência o slot 2, mas repare que em cada uma das colunas aqui acaba saindo um valor diferente. O que bate, aproximado, né? Não é tão longe assim um do outro, mas aproximado. A voltagem é equivalente, exatamente igual. Aqui nós temos algumas informações que eu estou disponibilizando, tá? Eu não entrei em detalhes aqui, eu falei mais da latência CAS, que é algo que tem uma incidência de performance um pouco maior no uso que nós fazemos do computador, da memória e dos seus recursos. Mas eu coloquei no enunciado da tarefa um link para isso aqui, ó, para esse artigo do Tecmundo, ó. Entenda melhor o CPU-Z, dissecando cada item desse aqui, ó, explicando o que cada um deles faz, que na verdade nem precisaria, porém, como está em inglês, acaba, né, dificultando para vocês talvez o entendimento. Mas aqui, ó, eu coloquei, tomei o cuidado de deixar este link, que está até selecionado no enunciado da tarefa, está aí para vocês poderem consultar e, porventura, tirar alguma dúvida sobre a finalidade de cada um desses indicadores. Eu simplesmente abordei na aula de hoje com vocês latência CAS, que é algo que já em alguns testes, algumas pesquisas, a gente acompanha que ele realmente tem uma incidência direta no desempenho, principalmente onde você tem configurações que compartilham memória RAM. Onde você tem memória dedicada, pouco interfere. Mas para quem usa e quem compartilha a memória disponível, ela altera, sim, o desempenho em termos de performance. Tudo bem? Obrigado, professor. Perfeito. Então, eu deixei esse link aí disponível para vocês. Pessoal, eu só vou fazer um acréscimo no enunciado pedindo para vocês incluírem alguns testes aqui em relação ao processador, tá ok? O estresse e não vou colocar eu, né? No caso, não vou sugerir a referência, mas, repito, o objetivo disso aqui não é apenas gerar, ocupar o tempo de vocês, mas que vocês conheçam essas ferramentas de análise, porque tudo que nós fazemos hoje em termos de ambiente de trabalho, em termos de comparações, dependendo do cargo, da função, do que você for fazer, algumas vezes você basear uma tomada de decisão ou uma opinião baseada em dados comprovados tecnicamente por uma ferramenta de análise. Porque nós vivemos a era da análise, né? O Analytics está aí, né? O Insights na plataforma Teams é o Analytics de vocês, ou seja, analisamos vocês pelo Insights, que, na verdade, algumas coisas que nós fazemos aqui hoje são formalidades, nós não precisávamos nem criar o formulário para chamada, nem precisaríamos fazer chamada, tem professores que fazem chamada literalmente, eu, no caso, deixo um formuláriozinho com alguns dias para responder, mas não haveria necessidade. Pelo Insights do Teams, que é a análise métrica do Teams, ele fala, e da mesma maneira que o CPU-Z aqui identifica e avalia cada item do computador, a ferramenta aqui, a plataforma, também acompanha vocês item por item. Eu posso pegar, por exemplo, através do Teams, no Insights, e acompanhar a frequência, a participação, o acesso de vocês por dia, por semana e por mês. Não precisaria nem fazer chamada, isso já é possível, né? Então, tudo que nós fazemos hoje, desde o acesso a uma assinatura de streaming como Netflix, tudo que aparece para vocês lá é baseado na análise comportamental e uso de vocês. E aqui não é diferente, tudo que fazemos é baseado em dados, né? Em indicadores, perfeito? Deixa eu voltar aqui para a nossa sala. Professor Wagner? Pois não. Só para... como o professor comentou que não sabia qual seria a resposta dele em um aplicativo Android, eu fiquei curioso, baixei no meu celular. Eu vou tentar compartilhar minha tela pelo celular. Vou ver se eu consigo. Opa, vai lá, Silvio. Eu vou tirar minha imagem aqui para ficar melhor, para ficar mais leve. Então, eu tiro minha imagem aqui para facilitar para você, que assim a transmissão para todos fica um pouquinho mais leve, tá? E tiro o meu áudio também, que é para não te dar eco aí. Deixa eu ver se eu vou conseguir.
Quando eu nunca compartilho. Ah, nossa. Tá. Vocês veem a minha tela? Sim. Beleza. Como eu tô com o computador e com o celular, então eu tô conseguindo me ver também. Então tá, joia. Eu vou entrar aqui no aplicativo CPU-Z. Deixa eu tirar daqui. Aqui ele vai trazer as informações do celular, né? Então aqui ele mostra o padrão de cores, a arquitetura, os processos, a CPU, né? No caso aqui eles são 8 núcleos. Ele mostra todos os 8 núcleos. Qual é a marca, a velocidade de clock, né, da GPU, porcentagens. Não, ele não tem muitas opções de toque, né? Então, assim, aqui realmente é somente visual, você não consegue acessar mais nenhuma informação dela. Aí você vem para a próxima, ele mostra aqui o modelo do aparelho, marca, a placa, o hardware que está instalado, o tamanho da tela, resolução, total de memória RAM, né, a utilização dela, e a memória interna, né, de armazenamento. Temos mais um pouco de informação aqui que é sobre o sistema, a versão do Android, então ele vai falar um pouco mais sobre o Android que está instalado, quais são as opções que está rodando. As informações sobre a bateria, né, a saúde da bateria, a quantidade de energia que tem, a temperatura, a voltagem, a tecnologia, né, o status aqui, no caso, como eu estou conectado, ele está descarregando. A temperatura, né, dos componentes do celular. Então, ele mostra os sensores, a temperatura de todos eles. Da frontal, da frente do celular, da parte de trás. Ô, Silvio. Oi. A temperatura... Não, pode continuar, legal, tá interessante aí. A temperatura dos dispositivos, gente, é um excelente indicador que prediz, né, que pode predizer a vida útil, tá? Existe aí uma estimativa de até quando eles devem estar para garantir aí o seu funcionamento por um tempo maior, mas isso é um excelente indicador, um indicativo, né, para predição de problemas, tá? Isso, temperatura elevada, só para citar. Por isso que está aí com esses sensores todos, por isso que tem tanto sensor medindo temperatura, porque a dissipação térmica, né, o chamado Thermal Design Power de um dispositivo compacto, a dissipação térmica é muito menor. Então, a preocupação com o monitoramento da dissipação térmica, da temperatura, ela é ainda maior do que de um notebook ou de um computador. Embora que fique claro, eles sejam projetados para operar dentro dessas condições, tá? Então, assim, para capinha, para ficar no bolso, para ficar dentro de mochilas. Então, eles já são projetados para isso, mas por isso tem esses sensores medindo, porque a temperatura, eles são indicadores aqui que podem predizer, né? Não é prever, mas fazer uma predição de possíveis avarias. Isso mesmo, né? Então, assim, você consegue acompanhar, né? Por exemplo, eu sei que o meu celular, quando ele está carregando, ele aquece bastante. Então, eu evito, né? Às vezes até carregar com ele ligado. Se eu estou realmente, não vou usar o celular nesse momento, então eu tento colocar ele desligado, porque eu sei que ele costuma aquecer bastante. Então, para não superaquecer por condução desses outros sensores, eu deixo o celular desligado, então ele só vai aquecer por causa da bateria em si, para tentar poupar, né, não forçar os outros componentes. E por último, nós temos os sensores mesmo, né? Esses sensores, eu estou movimentando o meu celular lateralmente, então eu vou tentar deixar ele parado aqui em cima eu deixei ele parado em cima do notebook. Então ele está chegando mais próximo do zero, né? Mas ele consegue calcular todas as
é o giroscópio, né, que a gente fala do celular. O meu deslocamento, como eu estou parado, então ele está contando velocidade zero, mas se eu começar a me deslocar pela minha casa, ele vai marcar a velocidade, o eixo para onde eu estou indo, se é no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, ele consegue pegar todos esses movimentos. Então é bem interessante. Quem pretende no futuro trabalhar com a área mobile, é interessante saber. Deixa eu ver se ele E também, ô Silvio, uma outra informação aí que é legal para a galera que é adepta de smartphone, né, que investe nesse tipo de dispositivo, evitem, né, os recarregadores alternativos que vendem aí em camelôs, em semáforos, né, procurem ou original ou um paralelo, mas de boa qualidade, para que vocês não recarreguem o celular. Por isso que são coisas que todo mundo acha que é bobagem, não é bobagem. O celular, o fabricante, ele fornece um carregador justamente dentro de todas as medidas e parâmetros do dispositivo e foi projetado para isso, entre voltagem, tensão e amperagem. Quando você compra num camelô, não significa que todos são ruins, mas alguns são feitos de, por exemplo, reaproveitamento, fora das especificações, e aí você põe para recarregar. Quando você recarrega o celular fora das especificações do fabricante, todas essas informações que o professor está mostrando nesse momento, elas ficam fora daquilo que foi determinado para estar. E aí, num primeiro momento funciona, é claro que vai funcionar, mas isso vai incidir sobre a vida útil do equipamento. Não é frescura, isso é detalhes, e detalhes fazem diferença. Então, as informações que tem aí aqui no último seria o about, para poder, né, validação online e tal, algumas informações, mas assim, a gente não tem tanta informação, né, que a gente não consegue ter tanta interatividade quanto nós temos numa versão Windows, né, mas ainda assim a gente consegue obter informações do celular também, tá? A gente consegue, principalmente aqui na parte de memória, conseguimos saber a memória que tem disponível, a memória utilizada, o armazenamento interno, né, tamanho de tela e o uso de CPU, né, que é bem interessante para o nosso conhecimento em si, né, que não vai conseguir. Eu tento clicar neles, eles não abrem nenhuma visualização maior, mas eu achei interessante passar para vocês. Eu vou até colocar aqui na conversa o link para baixar já direto do Google Play. Então, quem quiser baixar, pode clicar aqui direto no link, porque eu tive uma dificuldade de achar. Entrando pelo site, ele não mostra aquela opção, né, que nós vimos com o professor, Windows e Android. Ele não aparecia, então eu tive que forçar para conseguir encontrar a opção Android. Eu já estou disponibilizando o link para vocês. Era isso que eu queria. Deixa eu ver aonde que eu descompartilho a minha tela agora. Não faço ideia como eu faço para. Eu acho. Aqui. Teams. Estou tentando descompartilhar a minha tela. Eu acho que eu vou conseguir. Compartilhar de novo? Não. Professor Wagner, toma a tela de mim, vai ficar mais fácil. Opa, Silvio, tranquilo. Eu também, eu nunca compartilhei a tela com o smartphone, então desculpa, eu não vou poder te ajudar aí. Mas, olha, isso eu preciso fazer em algum momento aqui, porque quando eu estou dando aula do Office, por exemplo, pelo notebook, e tem alunos usando pelo Smart, as opções não aparecem da mesma maneira, né? Sim. Não, eu sempre tive curiosidade de saber como é que ficaria para compartilhar uma tela com o celular. Ó, eu já mudei aqui, Silvio, já tirei você como apresentador, mas eu acho que você continua apresentando aí. Tenta apresentar, né? Coloca para apresentar uma tela. Vamos ver se a sua tela.
Ah, apareceu aqui para a apresentação. Ó, apareceu aí? Apareceu para a apresentação. Pronto. Perfeito, Silvio. Bom, pessoal, eu acho que foi legal aí, deu para complementar, né? Porque temos acho que uma parcela aqui significativa que acessam as aulas através do smartphone, então, sabendo disso, o próprio fabricante disponibiliza. Agradeço, Silvio, aí pela contribuição, porque eu nunca tive a possibilidade, nunca testei, na verdade, né? Possibilidade já tive, mas nunca testei. Então, valeu aí, acho que é um complemento aí informativo. A partir de hoje, quando abordar o assunto em aula, já vou falar, olha, funciona porque, né, tivemos aí a participação do colega Silvio, que já deixou claro isso para nós. Pessoal, alguma pergunta referente a isso, em referente à utilização do CPU-Z, sobre a tarefa, alguma dúvida sobre o contexto da aula de modo geral? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Nada? Tranquilo? Vocês estão aí? Estão nos acompanhando? Tranquilo, professor? Opa, beleza. De vez em quando eu faço as perguntas e tem esse ato, né, essa pequena, essa latência na resposta, me dá medo, que dá a impressão que não tem ninguém ali. Eu falei, pronto, acabou. Estamos aqui, eu e o Silvio, somente nós aqui assistindo. Nós e Aí os grilos, né? assusta um pouquinho. Olha, quando eu estou dividindo aula com algum colega assim, é legal que a gente vai, alguém dá uma referência, mas tem algumas turmas que eu trabalho sozinho, que chega uma hora que você fala, meu, se não tiver ninguém é um mico, hein? Vou virar meme aqui, hein, cara. Mas de vez aí aparece alguém que responde. Boa aula, professor. Você vai enriquecendo mais os nossos conhecimentos, né? Olha, ô Fabiano, a gente busca isso, né? Acho que tanto eu, o professor Silvio aqui, a ideia é, tudo bem que às vezes a gente aprofunda um pouquinho, talvez possa até para alguns ficar um pouquinho meio pesado, mas a ideia, como eu falei, é sair um pouquinho do óbvio, e a gente agradece quando vocês dão esse retorno para nós, aí a gente sabe que, de alguma forma, a gente está atendendo à expectativa de vocês, hein? Beleza? Opa, pode perguntar, Gabriel. Levantou a mão, fica à vontade aí. Perguntar alguma coisa? Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Eu tenho uma pergunta e algo a compartilhar aqui após o final da aula aqui. Pois não. A pergunta que eu tenho a fazer é vou expressar o meu problema e o senhor já tenta me dar a solução. Acontece um erro comigo aqui, professor, meu computador ele é muito bom em tudo que ele faz, só que quando eu tento colocar qualquer tipo de jogo, sendo leve ou pesado, ele tá ocorrendo de começar a piscar a tela, tá ligado? Às vezes ele divide, às vezes eu tento melhorar a resolução, já como eu processo tudo em uma televisão, né? Eu tentei abaixar o hertz dela também de 60 para 40, mas também não é isso. Às vezes acontece de eu tirar o cabo HDMI, eu colocar ele de volta, de vez em quando, raramente, mas volta a tela inteira normal para eu jogar, aí eu fico de boa. Só que isso tem acontecido frequentemente, isso só acontece com os jogos. E eu fico pensando, será que meu professor manja de alguma coisa assim que tá acontecendo isso? Porque eu também achei que era driver, só que eu já desinstalei driver, já coloquei driver novo da placa de vídeo e não é isso. Eu já coloquei o Drive Buster, já chinelei nisso aí, cara. Então, Gabriel, veja bem, né? Assim, à distância, pelo seu depoimento aí, o que pode ser, né? Sinaliza para isso, né? Eu não tenho aqui, eu não sei quais são os detalhes de configuração que você tem e quais são as requisições dos jogos, mas esse sintoma, né, da tela piscar, pode estar associado àquela questão do FPS, né? Os frames por segundo ali, né? Você poderia tentar acessar as configurações dos jogos e baixar a exibição de quadros por segundo do jogo, que pode ser, veja bem, eu estou aqui falando na esfera da hipótese, né? Eu não tenho detalhes da sua configuração, nem detalhes dos jogos. Estou supondo, sugerindo, dando um chute que não é tecnicamente viável, né? Sem ter aqui dados, né, para poder, como nós acabamos de falar aqui durante a aula, quando você tem os dados ao seu dispor, mediante a análise desses dados, você dá um diagnóstico. Aqui eu estou fazendo uma
projeção, não é nenhuma predição, né? Predição é quando você tem dados e faz ali, né, a análise e prediz aquilo. Aqui eu estou fazendo uma hipótese, né? Provavelmente pode ser que através do quê? A resolução, a configuração do jogo, você pode colocar uma quantidade de quadros, né? O que são quadros? É a sobreposição das imagens, né? Você renderiza as imagens e elas são uma animação, nada mais é do que a exibição em sequência de várias imagens paradas, só que elas são exibidas numa linha e isso faz o movimento. Se você reduzir, pode ser isso, né? Essa resolução do jogo, essa configuração, número de frames por segundo, deixa no mínimo e veja o que acontece. Vamos ver se, de repente, pode ser isso. Se eu te Pois falar, não. eu tenho jogos desde Battlefield 5, que precisa de muita potência de RAM, e eu tenho desde GTA San Andreas, que não precisa de quase nada, e desde Mario, que não precisa de muito menos nada ainda. Só que olha que engraçado, todos os meus jogos rodam. Quando eu tô só com o meu notebook em cima da mesa, ele é perfeito. Aparece tudo de boa. É só eu plugar o cabo HDMI, que a tela fica espelhada nas duas. No meu computador, ele fica rodando perfeitamente. Na tela da televisão, ele já não fica nessa parada, ele fica piscando. Ele fica dando esse... Como que eu posso explicar? Ele fica dando essa auxílio, assim, sabe? Aparece metade da tela, a outra fica preta. É muito insano. E isso tá acontecendo de uns tempos pra cá, cara. Isso tá me dando dor de cabeça. Porque, pô, eu fico me perguntando, como na tela do PC tá reproduzindo perfeito e na tela da televisão não está? Aí eu pensei assim, vou perguntar pro meu professor. Eu Aí esqueci agora... de falar isso pro senhor. Esqueci, que o senhor falou de É a baixar a frequência do resolução monitor. da tela e tal. Aí eu lembrei de falar que a resolução da tela do meu notebook, ela é perfeita. Ela fica normal, entendeu? Então, mas aí já responderam aqui, né? Agora que você colocou essa informação que no notebook funciona normal, mas no monitor não, aí provavelmente esteja na frequência do monitor, como falaram aqui, né? É que liga na TV, professor. Então, a frequência do monitor, a frequência você tem que ajustar isso aí, configura, verifica aí quais são as possibilidades quando você detecta o segundo monitor, se você consegue alterar essa frequência do monitor ou baixar a frequência do jogo aí, né? Para você poder ter essa compatibilidade, senão ele vai realmente ficar piscando, porque ele não consegue acompanhar, digamos assim, a frequência da imagem, né? O ciclo para ele poder exibir essa imagem vai ficar piscando, né? Então, professor, eu baixei a frequência da tela. Ela baixa a minha tela, ela só possui duas frequências, 60 Hz e 40 Hz. Eu fui lá, estava em 60, eu abaixei para 40 e mesmo assim o problema continuou. Então já faz um tempo já que eu já não jogo por conta disso. Eu dou mais atenção para outras coisas. Entendeu? Que isso acaba desanimando. Eu gosto de jogar em tela grande, pá, é mais conforto olhando, né? Então, mas na verdade, se você baixar a frequência, piora. Você tem que deixar a frequência do monitor no máximo que ela pode e ajustar, né, a frequência aí de exibição pela frequência da saída de vídeo da sua TV. Porque provavelmente está havendo aí uma discrepância entre a frequência do que está definido para o jogo, a frequência do monitor que está compatível e está aceitando, mas a frequência da sua TV não está aceitando isso. Aí você precisa alinhar, se for possível, né? Se for possível. Aí você achar isso aí nas configurações do segundo monitor e ver o que antes acontece. ela funcionava normal e agora ela não funciona? Pô, eu jogava normal. Por isso eu tô te perguntando, porque ela funcionava normal isso. E parou. E do nada parou. Entendeu? Achei que era um driver. Mas não, é. então aí a gente entra para uma outra possibilidade. E como eu disse de novo, né? Estamos aqui, né? Chutando de direita, de esquerda, porque nós... É só jogos, viu? Porque eu tô assistindo o senhor pela tela aqui, pela minha televisão, tudo normal, faço tudo por ela, produzo por ela, tudo por ela. Então, ela é minha mãe, praticamente. Então, agora, que eu ia citar uma outra possibilidade, mas a partir do momento que você está falando que nesse momento você está acessando, a gente precisa avaliar isso com mais calma aqui. Vamos pesquisar a respeito, porque eu ia dizer para você verificar o cabo também, né? Mas se você disse que nesse momento eu está... coloquei um cabo do meu irmão. O cabo do meu irmão ele é muito bom, cara. A gente pagou R$200 nesse cabo, pra você ter uma noção. Ele é grossão, um cabo HDMI, e também não era o cabo. Aí o que eu fiz? Eu fui procurar no Google, lá no YouTube, pra... Mano, deve ter alguém, gente. Eu falei, não sou o único brasileiro que eu tô com esse erro, cara. E eu achei um vídeo, só que o moleque falou pra mim mexer nas configurações dos jogos lá, mas também não é isso, que
retrocompatibilidade. Aí tava lá Windows 7, Windows XP, Windows 8, todos eles eu testei. Veja bem, se você está afirmando, né, que, por exemplo, nesse momento você consegue usar, né, e é somente nos jogos, então realmente a gente precisa aí, no caso, né, estudar um pouquinho essas configurações. Em algum momento, alguma configuração aí está em desacordo para acontecer isso, porque aí sim, por tudo que você falou aqui, né, a gente está eliminando por etapas, né? Podemos deduzir aqui que não é o cabo, porque você disse que trocou o cabo. Podemos deduzir que não é o monitor, porque simplesmente você está vendo ou assistindo a aula pelo monitor. Então, isso se restringe ao jogo. Você disse que já baixou aí a quantidade de frames e mesmo assim ele continua acontecendo da mesma forma. Então, alguma configuração provavelmente sim esteja aí em desacordo para que a coisa não aconteça a contento. E aí a gente precisa descobrir qual é, né? A princípio, né, pelas informações que você forneceu aí, a gente tem poucos dados para poder chegar numa conclusão. Ao longo dos dias aqui, eu vou dar uma pesquisada a respeito disso. Eu vou até vou fazer um teste aqui, né? Que recentemente, na hora de fazer o lançamento das notas semana passada aqui para o conselho, para ganhar tempo, eu coloquei eu dupliquei minha tela na TV para conseguir ver as duas turmas ao mesmo tempo, porque eu não sei se o Silvio concorda comigo e vocês talvez não entendam o que eu estou dizendo aqui. Mas para fazer o lançamento de notas e chamadas, eu tenho que abrir turma A e turma B e ficar alternando a tela de um para outro. Isso toma um tempinho. Você fazendo isso o dia inteiro, são várias turmas, muitas. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente coloquei uma segunda tela e estendi, colocando as duas turmas em aberto. Assim, eu consigo lançar as duas notas ao mesmo tempo, né? Aliás, sem ficar alternando janelas, para eu ganhar tempo. E eu percebi que, em alguns momentos, a tela do meu monitor, né, dava uma piscada e voltava, mas não estava jogando. E, no caso, enfim, mas continuei usando, mas percebi sim que dava uma piscada. Eu não estava jogando e fazendo nada. Enfim, eu vou ligar aqui novamente esses dias e vou acompanhar o que está acontecendo no meu, embora esteja funcionando, né, mas dava umas piscadinhas sim de vez em quando, mas eu não jogo. E vou estudar o conjunto da obra aqui. Diga, Fabiano, contribua conosco aí. Não, é o Gabriel ainda que está enchendo o seu Perdão. Professor, desculpa, tá atrapalhando a sua aula. Como a gente faz festa também, como eu falei para você, eu sou DJ, a gente faz festa, a gente leva a... Christopher, qual é o nome do negócio lá? Para ampliar na... Projetor? O projetor, obrigado, professor. Nem meu irmão conseguiu responder. O projetor. A gente leva o projetor e a gente usa o cabo HDMI. E eu perguntei para ele esses tempos atrás, se já tinha acontecido esse problema de não aparecer a imagem, ter que tirar o cabo HDMI e colocar de novo para aparecer a imagem. Que é normalmente o que acontece quando a gente vai jogar aqui e quando a gente vai colocar um Need for Speed. Eu sei que ele funciona. Aí só ele funciona nesse Pai Nosso. Tira o cabo HDMI, coloca de novo, aí o jogo aparece na tela, tá ligado? Mas eu queria parar com esse erro. Achei que, sei lá, era alguma coisa frequente, que eu estava sendo leigo no assunto, mas tô vendo que é uma coisa muito mais séria. Não, talvez seja uma configuração, Gabriel, e aí precisa realmente descobrir qual é e configurar corretamente. Assim, cabo HDMI é uma coisa simples, é aquele tipo de conexão chamada, né, hot play, né, que você não precisa nem desligar para poder fazer, mas que de vez em quando dá zebra, hein, cara? De vez em quando dá zebra. Eu perdi, eu não sei se eu já compartilhei isso com vocês aqui, eu perdi um notebook Dell com praticamente 2 anos de uso, né? Isso há um tempo atrás aí, um notebook Dell e uma TV de plasma 51 polegadas, perdi ao mesmo tempo ligando o meu cabo HDMI do notebook para a TV. Algo que eu fazia sempre, porque não era na época, né? Isso faz muito tempo. Minha filha está com 9, minha filha tinha 2 anos na época, isso foi há 7 anos atrás. Não era uma Smart TV, e minha filha gostava de ficar vendo vídeos na época, né? Olha aqui que saudoso, né? Galinha Pintadinha, né? Eu colocava o notebook, né? Era uma manhã de sábado, e colocava o cabo HDMI para ficar vendo os vídeos do YouTube da Galinha Pintadinha na TV grande da sala. Sempre fazia isso, todos os dias, nunca deu nenhum problema. Numa manhã de sábado, eu fiz o que sempre fazia, inclusive fazemos isso na escola também, muitas vezes
estamos na sala de aula, no laboratório, na sala de aula, tem o cabo HDMI aqui do computador para a TV, para projetar as janelas, né, durante a aula, para vocês conseguirem enxergar no fundo da sala. Nunca tive problema nem em sala de aula, nem em casa. Mas naquela manhã de sábado, simplesmente pegou fogo, fechou curto no cabo HDMI, queimou o meu notebook e queimou a TV de plasma da sala. Os dois não Mas por que compensaram isso arrumar. acontece, professor? Então, eu achei aquilo algo diferente, nunca tinha visto nem ouvido falar, né? Depois que aconteceu, né, a zebra, né? Eu simplesmente chamei levei para arrumar, mandei, não compensou nem, no caso, o notebook, nem a TV, que tinha que trocar a placa, né, de um modo geral, ia ficar muito caro. E aí fui pesquisar a respeito. É algo que acontece, não vou dizer que aconteça sempre, mas não é tão raro assim. Lendo a respeito, o que acontece, né? Ou um ou outro, né? Ou a TV, ou o notebook, acredito que o notebook, que foi o caso, né? Estava operando ou na amperagem ou na tensão inadequada. E aí, como trafega, né? Imagem, vídeo e eletricidade ali, ele fechou um curto e deu problema. Foi uma das... Eu li isso num fórum, né? E depois confirmei, perguntei aí para um técnico de eletrônica, para quem eu levei minha TV, ele falou assim, olha, foi um curto, cara, fechou um curto aqui na TV, não sei te explicar o porquê. E eu expliquei que tinha fechado também, o cabo HDMI tinha saído fumaça, pegou literalmente fogo, queimou tanto o notebook quanto ele falou, olha, provavelmente, né, eu expliquei que eu tinha lido isso num fórum, no Clube do Hardware, ele falou, faz sentido, né? E de vez em quando, o que acontece? Eu não sei se vocês já perceberam isso, né? Isso já aconteceu comigo com alguns notebooks que eu tive, né? De repente dar um tombo na fonte de alimentação do notebook, e ela continua funcionando, mas de vez em quando eu recebi uma mensagem na barra de tarefas informando que ele estava carregando, mas abaixo da tensão correta. Então, não sei se isso tem ligação, porque aí, veja bem, só um técnico de eletrônica para poder explicar isso com mais profundidade, mas eu vivi isso na prática, né? Na época, ainda fiquei depois quase 6 meses sem a TV grande da sala, porque, enfim, não é... Eu ainda tinha... A televisão era nova, tinha acabado de comprar e falei, ainda tinha que terminar de pagar, né? Não é assim também, que fiquei uma TV e compra no dia seguinte. Fiquei um tempão usando a TV do quarto menor na sala e assim foi. E ainda tive que ouvir da esposa a seguinte coisa, né? Ainda bem que você é o profissional de TI, né? Porque se fosse eu, ainda ouvi essa, hein, cara? Ouvi essa e fiquei quieto. Nossa. Licença, professor. Opa, fica à vontade. O senhor mora em Itanhaém, não é? Eu? Não, eu sou de Praia Grande, moro aqui em Praia Grande. Quem mora em Itanhaém é o professor Silvio. Ainda, o senhor, então, na Baixada Santista inteira, a gente está na costa da praia, e aí eu moro em frente à praia. Eu tenho um grande problema, que é a maresia. Eu tenho micro-ondas, essas coisas que pifam com tipo, muita facilidade, assim, sabe? Por conta da maresia. Às vezes, professor, ela pode ter oxidado cabo HDMI e a entrada do cabo HDMI da televisão. Ter oxidado e ali ter ocorrido a faísquinha. Porque muita coisa pifa aqui perto, nas redondezas, por conta disso, por conta da maresia. A gente está bem em frente à praia. Eu não sei aonde é a casa do senhor. Se é em frente à praia ou se é mais afastado, porque minha mãe mesmo mora lá do morro, né? E não tem tanto problema com isso, mas quem mora lá do praia, cara, sofre bastante. Não, procede sim a informação. Inclusive, nas aulas de manutenção aqui, acho que a gente já comentou a respeito, né, que esse processo oxidativo em regiões úmidas, né, e próximas, litorâneas, pior ainda, né, porque quando você está num local úmido e distante da praia, você não tem a questão da salinidade no ar, né, que é a maresia. Aqui, a umidade relativa do ar é alta e ainda temos a questão da salinidade, que é a maresia, que além de úmido tem sal, né? Tanto a água quanto o sal são altamente condutores, e isso, oxidando uma placa, um dispositivo eletrônico, isso concorre para minimizar a vida útil. Porém, né, uma das coisas que minimizam isso é você manter o maior tempo possível ligado e, de vez em quando, fazer uma manutenção preventiva, uma limpezinha. Mas, sim, quem mora aí na orla da praia tem, sim, as conexões que não usam, por exemplo, meu irmão mesmo, né, que agora está em São Paulo, mas ele morou durante muito tempo, literalmente na frente da praia, ali, um prédio de... Todas as conexões da TV que ele não usava não funcionavam, somente as que ele usava que realmente funcionava. TV, um mês, ele ficou um mês sem ligar o Xbox dele e parou de funcionar. Isso é fato.
Mas para não ficar em aberto, o Gabriel, eu vou testar aqui algumas coisas com cabo HDMI, vou dar uma pesquisada a respeito, perguntar para mais algumas pessoas, porque esse tipo de coisa realmente precisa de alguns testes, mas Obrigadão mesmo, parece com professor. configuração aí, viu? Ô, professor, então, a outra coisa que eu queria comentar com o senhor, esse era o problema, né, que eu estava ocorrendo. A outra coisa que eu queria comentar é que minha irmã comprou um iPhone 11 e eu achei muito incrível, legal, pá, bacana. Pra mim não interessa tanto, mas ela mostrou um vídeo pra mim, cara, muito interessante, de um cara instalando o Windows 10 no iPhone 11, cara, e eu fiquei espantado, tá ligado? Eu não sabia que isso dava pra fazer e rodou super perfeito, rodou até um Doom, rodou programa de edição de vídeo, eu achei bacana aquilo. Eu queria até compartilhar com o senhor sobre isso. Eu não sabia que dava para instalar um sistema operacional dentro de um celular. E, lógico, ele usou um teclado e um mouse, mas, pô, você é louco, rodou liso. Então, o Gabriel, eu comentei hoje aqui, por coincidência, eu acabei comentando hoje na aula, aqui ao longo da aula, né, sobre uma versão do Windows 10, a versão Windows 10X. Não sei se foi esse, né, esta versão do Windows que você viu no vídeo sendo instalado, mas a Microsoft está lançando esta versão 10X justamente para, não digo competir, né, mas para fazer aí alguma frente ao Chrome OS, que tem ganho um pouquinho mais de mercado para equipamentos que têm uma configuração mais baixa. Que no nosso caso, como a gente vive dizendo aqui, né, tecnologia para nós é caro. Então, quando surge essa possibilidade, sistemas operacionais, né, que vêm aí mais modernos, mas que respondem bem em configurações mais modestas, passa a ser interessante. Não sei se foi essa versão, mas o Windows 10X está vindo com esta característica, né? Ele vem aí com alguns módulos a menos, alguns recursos a menos, tornando ele um pouquinho mais light, né? Mais ágil e tendo um tempo de resposta melhor, inclusive em alguns dispositivos móveis. Porém, eu, como não testei e não vi, né? Eu não posso afirmar, mas se você está falando que viu um vídeo, pode ser que seja verdadeiro sim. Porém, aí vale sempre, né, as recomendações do fabricante, que tem ali algumas restrições, algumas indicações em relação ao uso, né? Muitas vezes você instala, mas precisa observar o funcionamento para ver se realmente atende, né? Porque, como eu já falei aqui, tem várias coisas que você consegue instalar, até funciona inicialmente, mas depois começa, né, a apresentar alguns probleminhas de instabilidade. Mas, enfim, também vale a pena a gente pesquisar a respeito aqui e, numa próxima aula, voltar essa conversa, porque, sim, tem alternativas que podem ser interessantes testar, e tem algumas que você testa e depois vê que, de fato, na hora foi, mas depois acaba dando alguns errinhos, né? Mas fica aqui também algo para a gente retornar mais à frente aqui e trazer algum retorno sobre essa informação, porque tenho lido muito sobre o Windows 10X, que vem aí com algumas alternativas interessantes em relação a equipamentos com configurações mais modestas, né? Porque o Windows 10 ele é bem pesadinho em termos de recurso, então ele pede, né, um pouquinho mais de memória, ele é meio chatinho, então essas versões aí, no caso a versão 10X, ela vem com essa proposta, mas não vi ainda no iPhone. E vale lembrar que o iPhone 11 é um smartphone que vem, digamos assim, com recurso para caramba, né? Então faz sentido, se for para funcionar, que seja lá, porque é um equipamento com, digamos assim, performance garantida, né? Mas também vou pesquisar a respeito aí para ver o funcionamento disso. Ô, professor, Oi. agora, voltado à ETEC, eu sou uma pessoa muito leiga à questão de isso, para eu fazendo uma ETEC, para mim está sendo revolucionário, é uma questão de conhecimento gritante, é muito diferente para mim. Deixa eu te perguntar, esse TCC, como que funciona, professor? Cada professor tem o seu TCC? É um TCC para todas as matérias? Como que funciona na sua parte um TCC? Não, o TCC, o Gabriel, o TCC, ele foi instituído nos cursos técnicos para substituir a obrigatoriedade de estágio, né? Antigamente, todo curso técnico exigia o cumprimento de horas de estágio, que eu via com bons olhos, porque o estágio, na verdade, é a primeira porta que se abre para você no mercado de trabalho. E quando você tem um bom desempenho no estágio, geralmente pode acontecer de aquele estágio se tornar um registro em CLT. Isso é muito legal, né? É a experiência de estar diretamente no mercado de trabalho. Mas, desde 99, 2000, né? Por aí, que se não me falha a memória, que o TCC
veio para substituir esta obrigatoriedade do cumprimento de horas de estágio. Então, o TCC é para o curso todo, não é para cada professor, não. Então, o que acontece? A partir do segundo módulo, vocês têm uma disciplina chamada Planejamento do TCC, e no terceiro módulo tem o Desenvolvimento. Então, a partir do segundo módulo, você já tem que escolher, começar, né, a formar em grupos, definirem temas e começarem a trabalhar isso. Geralmente, aí na ETEC, em Mongaguá, a professora que assume isso é a professora Graciete, que faz um trabalho muito, mas muito bem feito em relação ao TCC, tá? Uma professora que, assim, TCC, posso falar para você, gente, ela tem um cuidado, uma orientação em termos de TCC, que, assim, muitas vezes eu falo para ela, olha, se não for ela, não vai ser ninguém, porque ela tem uma paciência e um cuidado com todos, porque muitas vezes você pega a galera que não quer fazer, e ela realmente tem todo um trabalho. Eu sempre digo para ela que o TCC é uma gestação, né? É algo que ela parece que ela gera como se fosse um filho, tamanho cuidado que ela tem, tanto é que, né, a professora Graciete é referência nessa questão do TCC, a gente sempre fala muito bem do trabalho dela. Então, fica tranquilo, não é algo complicado, não é nada assustador, mas é o TCC para o curso todo, tá? Não é para cada professor, não. Na sua opinião, qual foi o seu melhor TCC que você já viu aí? Que falou, caraca, esse foi o melhor TCC que eu já vi. Eu já vi alguns, viu, Gabriel? Alguns TCCs, assim, interessantes. Não sei se eu posso citar um, mas tivemos vários, assim, que foram muito bons. Assim, também vi alguns que, sinceramente, não acrescentaram absolutamente nada, né? Nem para a escola, nem para o curso, nem para a pessoa que fez. Dá um exemplo, professor, desses erros aí que para a gente não cometer. Olha, é quando você se propõe a fazer algo que não tem sentido algum, por exemplo, né? E aí, para minha surpresa, vou falar assim, aí eu falo abertamente, professores que me conhecem sabem que eu falo isso literalmente, não numa apresentação final, que eu acho que é desrespeitoso, porque não é hora disso, né? Eu acho que o TCC, nós temos a fase de desenvolvimento, temos as prévias, né, onde vocês apresentam e nós avaliamos, e aí, durante as prévias, a gente pode fazer colocações, pedir correções, mas se permitirmos chegar até o final, perante público, plateia, familiares, não cabe crítica, gente. Eu acho aí desrespeitoso, né? Eu não faço isso. Tudo aquilo que chega no dia final é porque nós permitimos. Então, eu não posso chegar numa apresentação final com presença de familiares, convidados, e chegar lá e ficar fazendo críticas ao trabalho. Eu acho isso inaceitável. Agora, durante o desenvolvimento, a gente está aqui para auxiliar, né? Então, tem alguns trabalhos que você chega e pergunta, primeiramente, né? É o estudo de viabilidade. Isso acrescenta o quê? Serve para quê? Né? Se for para ser apenas um trabalhinho para fechar a nota, sinceramente, não faça. Faça algo que você tenha no final das contas, porque isso é para substituir um estágio, cara, é para representar algo que sintetize o teu conhecimento ao longo do curso. Eu já vi alguns trabalhos assim que não faz sentido. Por exemplo, pegar um aqui. Quer ver? Vou pegar um exemplo, deixa eu lembrar de alguns assim que bem. Eu prefiro falar dos que funcionaram, cara. Eu acho que falar de exemplo ruim não é legal. O pior que eu acho que eu chamo de TCC ruim é aquele que, na verdade, não precisaria existir. Que depois que apresenta, você vai jogar fora, cara. Porque realmente não traz nenhuma inovação, não traz nenhum retorno para quem desenvolveu e também depois não gera nenhum tipo de valor para a escola. Nós tivemos alguns TCCs, vou pegar alguns exemplos assim de TCCs que entraram para a história, né? Alguns até premiados aqui na FETESP, né? Que é a Feira de Tecnologia do Centro Paula Souza. Nós tivemos um projeto de um aluno que está terminando a FATEC agora, acho que já até terminou a FATEC, que inclusive também ganhou um concurso de lógica na FATEC Praia Grande, né? Que é o Jonas, né? Jonatas, ele já até terminou a FATEC. Ele fez um projeto, acho que em 2010 ou 2011, de um adaptador elétrico para cadeiras de roda. E assim, foi um projeto, ele não foi desenvolvido e nem foi implementado. Na verdade, ele queria fazer, né? E em particular, na época, eu fui contra, eu desencorajei. Eu falei, ô, Jonathan, a gente está num curso de manutenção de computadores, nós não temos competência para orientar um TCC desse porte, porque, por exemplo, aqui precisaria de mecânica, um engenheiro mecânico, tem algumas linhas aqui de mecânica que a gente não entende, né? Então, eu sugiro que você fique na esfera do projeto. Essa foi a sugestão inicial. Mas, mesmo assim, ele tocou a ideia adiante. Então, ele conseguiu desenvolver, mas não conseguiu realmente fazer funcionar. Mas somente o projeto dessa ideia, o Gabriel,
foi premiado na FETESP devido à essência, né? Porque isso traz um valor para a sociedade muito grande. Então, assim, você criar um motorzinho elétrico que pode ser adaptado a uma cadeira de rodas e facilitar o uso, mesmo que não funcionou, a ideia foi muito boa, o projeto foi criado, basta aparecer alguém para transformar aquilo em realidade. Isso foi premiadíssimo, foi muito bom, né? Faltou não para ele, né? Faltou para o curso, porque o curso, poxa, é um curso de manutenção de computadores. Nós não tínhamos as competências ali e outra, gente. Um TCC dessa natureza, para você desenvolver em 6 meses, é inviável. Isso num curso de engenharia mecânica leva anos para ser desenvolvido, porque você tem testes, você tem uma série de coisas para fazer, né? E isso foi proposto num curso semestral, então, assim, é louvável, né? Na época eu desencorajei justamente por isso, pelo tempo e pelas competências que o curso aborda, né? Nós não abordamos conhecimento para esse desenvolvimento, porque a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque senão a gente cria algumas coisas que não vão. Mas esse projeto em particular foi muito bom. Um outro também que entrou para a história foi de edificações, que está funcionando até hoje, foi acho que também em 2005, 2006, um sistema de captação de águas pluviais para o banheiro da escola. Isso foi, acho que, como eu falei aqui, acho que há uns 15 anos atrás, e está funcionando até hoje. Isso é TCC, gente. Isso não é um trabalho para concluir o curso. Isso você realmente passa a fazer parte da história da escola, porque você traz algo que acrescenta algo para a escola, acrescenta para o seu currículo, porque o TCC, você pode incluir isso no currículo como uma experiência, quando é algo que vale a pena ser incluído, né? Por isso que é importante você criar o tema que vai retornar algum valor. Tivemos um outro também, para finalizar aqui, né? Senão eu vou ficar a noite toda falando, porque eu, como eu sempre digo, eu prefiro falar das coisas boas, né? Uma ideia simples, mas que também foi muito legal. Um aluno que propôs colocar um no-break dentro de um computador, para que ele funcionasse sem eletricidade. E olha, até 2 anos atrás, isso foi em 2010, até 2018, 2, 3 anos atrás aí, estava funcionando no laboratório. Simplesmente ele colocou, ele teve uma ajuda do professor Marcelo, né, que é da área de elétrica, ele colocou ali uma espécie de transformador, né, para ser bivolt, né, de 110, 220, acoplou uma bateria interna, né, porque é um no-break, né, lembrando aqui que nós ainda não falamos sobre isso, mas, não, já falamos sim sobre no-break, né, que é ali o dispositivo para você manter o equipamento funcionando quando não há energia, e ali você tem uma bateria. Geralmente uma bateria, um no-break de pequeno porte é uma bateria de moto, né? Igual de uma CG, uma 125, uma bateria de 100 amperes. Você coloca ali dentro e beleza. E isso também funcionou por anos. Ele foi parar agora, aí, cerca de 3 anos atrás, porque a bateria parou de funcionar. Mas foi uma ideia simples que realmente trazem, né, algum uso depois, ou seja, aquilo serve para alguma coisa, né? Eu já tive algumas sugestões que eu também não aceitei, né? Por exemplo, eu me proporam uma vez uma máquina para lavar a placa-mãe. E aí eu também não entendi. Eu perguntei, mas para que você desenvolver isso? Uma máquina para lavar a placa-mãe? Não tem demanda para isso, não faz muito sentido. Então, basicamente, procurem ideias que possam ser úteis, né? Eu acho que isso chama-se estudo de viabilidade. Isso é importante, isso pode ajudar alguém, isso pode ajudar. Você olha para... Tudo bem, estamos agora num momento de pandemia ainda, aula remota, mas quando você está na escola, você observando o dia a dia da escola, observando os processos da escola, você pode encontrar alguma coisa que você possa melhorar, né? E aí isso serve como assunto para o TCC. Um outro exemplo aqui, que esse é para fechar, né, porque já está dando o nosso horário aqui, o próprio NSA, onde nós fazemos chamada, cadastramos as notas de vocês. O NSA, ele é um projeto de TCC de um aluno de uma ETEC no interior de São Paulo, que desenvolveu o NSA. Se não me falha a memória, ele tinha 19 anos, o Lion, que, vale lembrar, que está muito bem, obrigado, porque ele vendeu aí os direitos, né, mas ele ainda recebe alguns royalties do NSA, né, que hoje, só ETECs, usando o NSA, são 222 ETECs e mais 77 FATECs. O menino mandou muitíssimo bem e volto a dizer, a ideia começou desse tamaninho, bem simples.
Era apenas um software para auxiliar os processos da secretaria acadêmica da escola dele. Eu não lembro de que ETEC ele era. Interior de São Paulo, se não me falha a memória. E aí, ele foi acrescentando módulos, foi implementando, e hoje é o NSA, Projeto de TCC de um aluno, que tinha, na época, 19 anos de idade. Por isso que, quando às vezes eu escuto algum colega criticar o NSA, eu falo, olha, cara, eu estou aqui desde 1995 e nunca pensei em fazer algo dessa natureza, então eu não me proponho a criticar, sabe? Porque eu acho a ideia muito boa. Basicamente isso. Pessoal, para a gente poder ir encerrando aqui, que já está dando o nosso horário aqui. Olha, Isadora, sobre o TCC poder ser feito individualmente, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Porque aí quem realmente determina isso é a professora Graciete, né? Então, pelo que eu sei, né, isso gera algumas questões aí, mas aí é melhor vocês esclarecerem com ela. Eu não vou aqui me aventurar a responder se pode ou se não pode, porque aí vale a opinião dela, tá, gente? Eu acredito, né, pelo que a gente já acompanhou aqui, geralmente a sugestão é que seja feita em equipe, mas realmente aí procurem esclarecer essa dúvida com ela, para que eu não me antecipe aqui e fale bobagem, tudo bem? Bom, pessoal, como já está dando o nosso horário aqui, eu sempre gosto desse final aqui, onde a gente fica esclarecendo essas dúvidas, acho muito válido, por mim, tranquilo, mas vou aqui encerrando a nossa gravação. Professor Silvio, boa noite, queira fazer as suas considerações finais aí. Bem, pessoal, agradecer a presença de todos, a participação, né? A gente conversa bastante, a gente traz polêmica, a gente expõe ideias, dúvidas. O mais importante é vocês saírem da aula com aquele sentimento de, nossa, saí com mais conhecimento do que eu entrei, né? Realmente eu vim para essa aula e eu aprendi algo que eu vou levar para a minha vida. Esse é o nosso intuito, tanto meu quanto do professor Wagner. Quanto mais vocês crescerem profissionalmente, mais satisfeito nós ficaremos. Uma boa noite e um bom descanso para todos. Perfeito, Silvio. Pessoal, boa noite mais uma vez, agradeço aí novamente pela presença de vocês, lembrando que na quarta-feira que vem teremos aí o evento aí com as palestras aí que eu comentei com vocês, né, mas se vocês, acho que vocês já têm a programação, se ainda não tem, serão informados ao longo da semana. Pessoal, boa noite, bom descanso para vocês, cuidem-se, até a semana que vem, se Deus quiser. Professor Silvio, forte abraço, boa noite aí. Boa noite, até semana que vem.